Olá, sejam bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Nesse dia 19 de abril, o evangelho de hoje nos coloca no caminho de Emaús, onde dois discípulos, desanimados e cheios de dúvidas, fazem a experiência de um encontro transformador com o ressuscitado. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, gente, nos apresenta dois discípulos a caminho de Emaús, com sentimentos de quê? De tristeza, decepção, medo, incerteza. Eles haviam colocado sua esperança em Jesus, em seu líder, mas a cruz parecia ter destruído tudo aquilo que eles acreditavam. Mesmo tendo ouvido falar da ressurreição, ainda não conseguiam compreender e muito menos, gente,
acreditar. É nesse cenário de dor e dúvida que o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, mesmo que o coração desses discípulos esteja fechado e que eles ainda não tenham reconhecido o ressuscitado. Então, esse texto revela algo muito profundo para a nossa vida. Também nós, muitas vezes, caminhamos desanimados, confusos, sem perceber que Deus está ao nosso lado. Nessa cena, Jesus não se impõe, mas se faz companheiro de caminho. Escuta, acolhe e pouco a pouco ele ilumina o coração dos discípulos por meio do quê? Das Escrituras. E ao ouvir a palavra, algo começa a mudar dentro deles, dentro desses discípulos. Quer dizer, a esperança vai sendo reacendida, mesmo que ainda não saibam explicar o que aconteceu, né? O ponto alto acontece quando eles chegam nesse povoado, quando eles chegam em casa e convidam Jesus para ficar. E é no gesto, gente, simples de partir o pão que os olhos desses discípulos se abrem e que eles finalmente o reconhecem. Nesse momento, os discípulos compreendem que Jesus sempre esteve ali. Então, a experiência transforma completamente eles. De tristes e desanimados, eles passam a ter alegria, passam a ter coragem e voltam imediatamente para os outros e começam a anunciar que realmente Jesus está vivo. Gente, esse evangelho, ele nos ensina que Jesus continua caminhando conosco, especialmente nos momentos em que mais precisamos. Ele se revela na palavra, que aquece o coração, e na partilha, então, que abre principalmente os nossos olhos. Então, gente, como compromisso, nós podemos, também nós, né, reconhecer a sua presença, que nós saibamos, né, reconhecer a sua presença no nosso dia a dia. E uma coisa importante é permitir que ele transforme tudo aquilo que for tristeza, desânimo, medo, em esperança, em alegria, em certezas. Gente, se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Que o Deus da esperança e do amor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo e um bom início de semana a todos.